Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal, hoje para falar sobre esse segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus sobre uma suposta trama golpista para acabar com o Estado Democrático de Direito e também aqueles atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Bom, vale ressaltar que nesse julgamento de hoje a defesa do ex-presidente se manifestou pela primeira vez nesse julgamento e sustentou então de que não tem nenhuma prova concreta de que o ex-presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, tem envolvimento então com esses atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e nem com essas supostas minutas do golpe ou até para acabar com o Estado Democrático de Direito. Bom, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um comentário, like também, para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui do canal e compartilhar, é claro, com teus amigos e com teus familiares que querem um conteúdo mais de qualidade e mais mastigado, a gente pode dizer assim, sobre a política do dia a dia, seja aqui do Rio Grande do Sul ou para fatos nacionais, como é o de hoje, sobre esse julgamento, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, sem mais delongas, vamos agora aos assuntos principais desse vídeo, que é sobre, começando então, com o parecer da defesa dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse julgamento realizado hoje pela manhã, nesse dia 3 de setembro. Bom, o que a defesa do ex-presidente alegou, então, sustentou nas suas falas durante o julgamento? De que o Bolsonaro não tem nenhuma única prova verídica, então, nenhuma única prova nessas aspas que os próprios advogados citaram, de que ele teria esse envolvimento até aos ataques do dia 8 de janeiro. Aqueles ataques na Praça dos Três Poderes, que invadiram o STF, que depredaram patrimônio público, quebraram relógios, roubaram também muitas coisas e até estragaram o plenário, então, do Supremo Tribunal Federal. Eles também questionaram sobre a veracidade dos fatos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do próprio Bolsonaro, Mauro Cid, onde, além da defesa do Bolsonaro, quase todos os advogados dos 8 réus desse processo, tirando até o advogado do Mauro Cid, eles foram de encontro, então, ao que disse o próprio ex-ajudante de ordens na sua delação premiada, uma maneira então de se proteger politicamente e também juridicamente das acusações realizadas. Estão dizendo que o Mauro Cid estaria mentindo então na sua delação, que ele foi coagido na hora então de fazer essa delação premiada até no ano passado, ou até retrasado, melhor dizendo. Bom, essa defesa também disse essas contradições até que são sustentadas a partir dos argumentos do ex-ajudante de ordens. Para eles, então, Mauro Cid foi dirigido, até induzido a implicar essa suposta trama de golpe contra Jair Bolsonaro para diminuir a sua pena, sejam por seus advogados, a sua defesa, ou tem por aliados políticos ou pelos próprios ministros, então, da Suprema Corte. Ele negou essa participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em tentar um golpe de Estado e disse que todas as medidas discutidas pelo núcleo estavam previstas na Constituição. Ele também relatou que a defesa não teve acesso as provas utilizadas no processo em que houve, então, nesse processo de julgamento, porque o prazo foi muito curto. Não foi só a defesa de Bolsonaro, outros advogados também citaram esse prazo muito curto, o que vai de encontro também com a fala do próprio ministro Alexandre de Moraes, relator todo esse processo, toda essa ação penal que está sendo tramitada, né? Está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, porque ele disse ontem, na sua primeira fala de abertura, de que o processo seguiu, então, a tramitação legal, de acordo com o Código do Direito Penal, assim como as outras 1.630 que foram julgadas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o mesmo processo e o mesmo período também, então que vai de encontro com as falas das defesas dos réus. Sobre esse ponto também, o advogado de Bolsonaro criticou a maneira que a Polícia Federal também disponibilizou as provas colhidas. Eles dizem que somavam mais de 70 terabytes de dados, ou seja, que eram muitos documentos, tiveram pouco tempo então para poder fazer toda essa análise minuciosa para poder fazer a sustentação oral então nessa defesa. Sobre a minuta do golpe, a defesa tentou desqualificar esse documento. Eles negaram que o Bolsonaro tenha discutido com os comandantes da Maria e do Exército também a ruptura democrática do Brasil, então, com a democracia que nós temos hoje no país. Depois disso, uma reunião no Palácio da Alvorada, em dezembro de 2022, isso nunca mais foi discutido. Isso, então, isso nunca teria sido assunto encerrado por parte, então, do presidente Bolsonaro e da sua defesa. A defesa voltou também a sustentar
de que ele realizou a transição para o governo Lula no final de 22 e começo de 23 sem obstáculos, o que iria de encontro, de acordo com eles, nessa acusação de tentativa de golpe, porque ele não dificultou, então, a troca do mandato presidencial. Uma prova disso, então, pros advogados de Bolsonaro, é que os comandantes das Forças Armadas não estavam atendendo as ligações, então, do ministro da Defesa, José Múcio, que foi nomeado pelo Lula no final de 22. E Bolsonaro foi responsável, então, para poder fazer essa ponte entre eles para que isso pudesse ser passado nessa transição da maneira mais correta e mais tranquila. O advogado também reclamou do cerceamento da defesa, porque pediu a absolvição também do Bolsonaro e afirmou que esses 30 anos previstos, uma pena a ser cumprida, para o ex-presidente não seria razoável. Então, temos também agora a defesa do general Walter Braga Neto, que foi a última a se manifestar nesse julgamento, nessa sessão de hoje de manhã. Eles passaram boa parte do tempo contestando, então indo de encontro com a delação premiada de Mauro Cid, dizendo que, entre aspas, não fica em pé de nenhum jeito essa sustentação então que Mauro Cid fez na sua delação premiada, e para o advogado também, Mauro Cid mentiu descaradamente nessa sua delação. O advogado voltou também a afirmar que o ex-ministro da Casa Civil é inocente. Ele tem que ser absolvido nesse julgamento sobre tentativa de golpe, porque ele não tem envolvimento com esses fatos. Assim como a defesa de outros réus, o advogado de Braga Neto reclamou dessa quantidade de documentos, então esses 70 terabytes que foram de documentos enviados para as defesas, e desse pouco tempo, o curto prazo, para que as defesas pudessem analisar a documentação para poder fazer a defesa dos próprios 8 réus. Sobre a acusação de Braga Neto ter levado o dinheiro até para financiar o plano golpista, o advogado disse então que Mauro Cid não foi assertivo sobre a data e também as circunstâncias da entrega, e tentando descaracterizar um pouco a delação premiada do ex-ajudante de ordens e ex-tenente-coronel Mauro Cid. Bom, primeiro a falar foi o advogado de Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que foi ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, que questionou a conduta de Alexandre de Moraes, o relator, então, de todo esse processo, em relação às próprias testemunhas do caso, dizendo, então, que o juiz não pode se tornar protagonista do processo. Lembro bem, então, que na sua sustentação ele ainda disse que fez mais indagações, ou até buscou mais, investigou mais, que o próprio Ministério Público Federal, o que não seria papel, então, de um juiz, que deveria ser imparcial de acordo com o advogado de Augusto Heleno, e não poderia fazer essa investigação, deveria ser por parte do Ministério Público Federal. A defesa também negou a politização do GSI, disse que o general não pressionou os militares para qualquer tipo de golpe de Estado. Eles também questionaram o uso da agenda de Heleno como prova e, assim, para negar a infiltração de agentes da ABIN. Uma outra circunstância que foi utilizada foi de que o próprio general Heleno foi investigado pela ABIN, então de que ele seria uma espécie de álibi para que ele não esteja ligado a essa tentativa de golpe de Estado que está sendo investigada e julgada em toda essa ação penal. Outro ponto destacado pelo advogado foi o afastamento de Heleno com Jair Bolsonaro pela metade, então, do mandato do ex-presidente. A defesa citou no seu depoimento que o ex-assessor de comunicação do GSI, então eles afirmaram que o Heleno foi perdendo espaço no dia a dia do ex-presidente. Ele visitava até o gabinete, tinha ligação direta, podia transitar tranquilamente, mas aos poucos, com a entrada de Bolsonaro no PL, ele foi deixando de participar então ativamente das reuniões, deixando então de participar mais, ir no gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Augusto Heleno afirmou também que o fato dele ter sido citado como integrante no gabinete de crise depois de um eventual golpe de Estado não significa que ele tenha participado da elaboração dessa proposta. Então, tentando retirar Augusto Heleno das acusações de um possível golpe de Estado. Paulo Sérgio Nogueira, então advogado do ex-ministro da Defesa, ele afirmou que seu cliente tentou demover Bolsonaro de tentativas de golpes, ou seja, tirar qualquer tentativa de Bolsonaro esteja em alguma suposta tentativa de golpe. Segundo a defesa, as provas de que ele não fez parte dessa trama foram os ataques sofridos por outros membros das Forças Armadas. O advogado também afirmou que ele foi infeliz na fala do general sobre a fiscalização, então, dos votos sobre as urnas eletrônicas, quando ele disse que seria uma ação para inglês ver, aquele termo utilizado então há muitos anos aqui no país, que seria feito mais para o pessoal achar que está sendo feita alguma coisa e não de fato sendo auditado. Ele também disse que a parceria entre o ministro da Defesa e a Justiça Eleitoral sempre rendeu bons frutos com o teste de integridade da biometria então feito nas urnas eletrônicas, que são sempre realizadas
em todas as eleições. O julgamento foi suspenso, ele deve voltar na próxima terça-feira, dia 9, a partir das 9 horas da manhã, com então o enfim voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, então, devem chegar os próximos votos dos outros ministros. Flávio Dino, o ministro Fux, a ministra Carmen Lúcia e também o Cristiano Zanin, presidente dessa turma que está julgando, então, os 8 réus condenados por golpe de Estado. Diferente da primeira sessão, que aconteceu ontem, pela manhã e tarde, a sessão ocorreu apenas pela manhã desse dia 3 de setembro. Então agora tem mais tempo para os próprios réus e também para os próprios advogados, as defesas poderem pensar então em como vai se desenvolver todo esse julgamento. Lembrando que se for 5 votos a 0, eles serão condenados a 30 anos de prisão. Se for 4 a 1, podem ainda ser recorridos essa aprovação pro próprio STF, que deve ter mais o julgamento ainda sem prazo, então dependendo do que acontecer em todo esse julgamento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, um vídeo mais curto do que o anterior, até porque foram menos réus que foram escutados, mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, ativar o sininho, então, como eu comentei no começo desse vídeo, compartilhar com os seus amigos para não perder, é claro, nenhuma atividade desse canal que está começando, com formação, com uma análise ainda por cima sobre todos esses fatos, mas é claro, eu quero trazer conteúdos de qualidade para vocês e um resumo diário sobre as atividades da política aqui no Brasil e também no Rio Grande do Sul, local onde eu gravo esse vídeo na capital, Porto Alegre. Então tá, pessoal, até o próximo vídeo e até mais!